E deu ruim, hein? Vários juristas, inclusive ministros do TSE, estão dizendo que o Bolsonaro cometeu crimes ontem. O pior para o Bolsonaro não são os crimes comuns, porque crimes comuns o Bolsonaro já cometeu vários e ele vai ser preso por eles a partir de janeiro. O pior para o Bolsonaro são os crimes eleitorais. Por quê? Porque os crimes eleitorais vão torná-lo 8 anos inelegível. Então, mesmo que ele fique 2, 3, 5, 7 anos preso a partir do ano que vem, sabemos que daqui a 8 anos ele vai querer voltar. Seja como deputado, como senador, como qualquer outra coisa, ou até antes, se ele puder. Pois bem, vai acabar inelegível. Por quê? Porque, segundo vários juristas, tem uma lista de crimes eleitorais que foram cometidos no dia 7 de setembro. A primeira é o seguinte: o Bolsonaro ele usou dinheiro público para promover eventos de campanha no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília principalmente. Foi usado muito dinheiro público para o evento em Brasília. Vamos lembrar, é um desfile militar. Desfile militar tem que ter os tanques, tem a esplanada, a esquadrilha da fumaça da aeronáutica, tinha ali as arquibancadas, tudo mais, para um desfile militar. Os desfiles militares durante o governo Lula, durante o governo Dilma, governo Temer, governo FHC, eram desfiles para as pessoas irem lá saudar os militares e ficarem felizes pelo 7 de setembro, comemorando a independência do Brasil, o dia que o Brasil se tornou independente de Portugal. Pois bem, no governo Bolsonaro não, virou um mega ato de campanha. Pode o Bolsonaro fazer mega ato de campanha no 7 de setembro? Claro que pode, se for com o dinheiro dele. Com dinheiro público não pode, nem no dia 7 de setembro, nem em nenhum outro dia. Esse é o problema pro Bolsonaro. Ele fez o ato público, foram gastos milhões de reais. Eu vou te dar aqui alguns exemplos dos crimes do Bolsonaro e falar sobre juristas. Eu tenho um outro problema pro Bolsonaro. A Michelle também cometeu crime. A Michelle hoje não pode ser candidata a nada, se pudesse seria, porque ela é esposa do Bolsonaro. A partir do momento que o Bolsonaro não é mais presidente, a Michelle pode ser candidata. E olha, a Michelle tá passando uma vibe de que ela vai querer tomar o lugar do Bolsonaro, inclusive se precisar dar uma rasteira nele. Mas olha, tá uma energia de golpista pra cima do próprio marido saindo da Michelle que, olha, ela ser tornada inelegível também é um problemão pra base do Bolsonaro. E mesmo se ela não passar a rasteira no Bolsonaro, o bolsonarismo tá tentando promovê-la para que daqui 2 anos ela possa sair prefeita de alguma capital e daqui 4 anos sair como deputada ou senadora em algum estado onde haja muito bolsonarismo. Ela se tornando inelegível já é mais um problema pro bolsonarismo. Eu vou te explicar tudo isso, mas antes eu peço que se você for a Bolsonaro, se inscreva aqui, porque aqui a gente vai pra cima dessa bandidagem. Então, um segundinho aqui embaixo, clica no botão inscrever e você tá fortalecendo a oposição ao bolsonarismo. Agora, sem mais delongas, sobre os crimes cometidos pelo Bolsonaro. Teve uma reportagem do UOL que conversou com um ministro e um ex-ministro do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Esse ministro falou: olha, o Bolsonaro claramente está cometendo um crime aí de abuso de poder econômico e de usar a máquina pública para fazer campanha eleitoral hoje, no 7 de setembro. No caso foi ontem, mas na entrevista era hoje. Tá. Aí, qual é o problema? O problema é o seguinte: o Bolsonaro ele gastou milhões de reais para fazer o mega evento. Ok. Aí ele, como presidente da República, ele sabe que tudo que ele fala aparece na mídia, porque ele é presidente. A mídia pode ignorar, como ignora o Thiago dos Reis. A mídia pode ignorar o Lula, como ignorou por muito tempo. A mídia pode ignorar o Ciro Gomes, a Simone, qualquer outro cidadão brasileiro. A mídia não pode ignorar o presidente da República. Então, se o Bolsonaro fala, eu sou imbrochável, a mídia tem que dar notícia. O presidente, no evento que celebra 200 anos da independência deste país, a grande frase foi: sou imbrochável. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. Falou 5, 6 vezes, repetiu, né? Tava cantando até. Engraçado que ele tentou puxar o coro e ninguém cantou com ele. Nem os bolsominions acreditaram, eu acho. Tá? Aí, o que acontece? Aí ele tem crime, ele não pode fazer isso utilizando o cargo de presidente, porque ele estava promovendo o evento utilizando-se do cargo. Então quando ele falava 7 de setembro é o dia, saía na mídia. 7 de setembro vai ser o dia, saía na mídia. Vamos pro tudo ou nada, aí saía na mídia, capa, olha o Bolsonaro e tudo mais. Então ele promoveu o evento utilizando o cargo de presidente. Aí chegou o evento, ele utilizando o cargo de presidente foi discursar. O Bolsonaro não é tonto. Tinha o palanque principal, onde ele poderia discursar se ele quisesse. Ele não o fez. Ele foi num caminhão de som privado, mas ele foi na condição de presidente da República e aí ele discursou como candidato. Para o pessoal que foi ali, ver um desfile militar
que foi pago com dinheiro público. Quando você acha que custa tirar os aviões da Esquadrilha da Fumaça do ar, colocá-los lá para voar em sincronia, mais o salário dos pilotos em pleno feriado, tudo mais, não é pouco, não é barato fazer aviões da esquadrilha, caças saírem voando por aí, não é barato. Aí, quanto custou a logística do evento para tirar os tanques e tudo mais? O governo do Distrito Federal teve que fechar ali a rua porque os próprios bolsonaristas estavam ameaçando invadir o STF, o próprio Bolsonaro depois mandou o exército abrir a rua, o que não foi feito, deu um problemão. Isso tudo tem gasto. Tudo isso tem gasto público. Aí tem o pior problema. Eu falei aqui na semana passada, acabou o dinheiro da campanha do Bolsonaro. O PL, partido do Bolsonaro, distribuiu 10 milhões para a campanha dele. 10 milhões. O dinheiro já foi enviado, o Pix já caiu já faz 2, 3 semanas e acabou. Bolsonaro não vê mais um centavo de fundo eleitoral. Inclusive o PL já torrou todo o dinheiro que tem, não tem mais um centavo na conta do PL, de acordo com o pessoal do partido. Ok. A campanha do Bolsonaro, claro, ainda não gastou provavelmente esses 10 milhões de reais, mas estava contando com um volume de doações de empresários, principalmente do agronegócio, muito grande. Mas para um candidato à presidência ganhar doações poupudas, esse candidato tem que ter uma coisa chamada expectativa de vitória. O que é isso? O empresário vai doar para um candidato pensando, pô, esse cara vai ser eleito e ele vai fazer políticas que são boas para mim. Eu doando, sendo um dos maiores doadores da campanha, centenas de milhares de reais, eu falo, sou um doador aqui, talvez eu consiga uma agenda com o candidato, tudo mais. Brasil, ok. Porém, se o candidato não tem expectativa de vitória, o cara fala, pô, eu vou aqui, mesmo um milionário, bilionário, fala, eu vou aqui gastar 300, 400 mil reais pra doar pra esse cara. É dinheiro literalmente na lata do lixo, porque ele não vai ser eleito, esse dinheiro vai para fazer campanha de um cara que não é eleito, não vai servir para nada para mim. O pior, o próximo que for eleito que é rival dele, se quiser pode me retalhar porque eu tô doando para ele. É por isso que quando as doações empresariais eram permitidas sem limite, o que acontecia? Geralmente os grandes empresários bilionários doavam para todo mundo. Vou doar para Dilma e vou doar para o Aécio, então ninguém fica bravo, tá todo mundo feliz comigo. Hoje não. O Bolsonaro estava dependendo das doações do Agro, essas doações não vieram. O maior doador da campanha do Bolsonaro, eu repito, ainda é o Nelson Piquet, que doou 501 mil reais via Pix. Nelson Piquet, que ganhou 6 milhões, doou lá um dízimo pro Bolsonaro, quer dizer, o cashback com dinheiro público. O Bolsonaro deu dinheiro público, o Nelson Piquet devolveu pro Bolsonaro via Pix. Tá. O pessoal do agro era para doar 3, 4, 5 milhões cada um. Ninguém doou absolutamente nada. Algumas doações de 150, 200 mil foram, mas é muito menos do que o esperado. O Bolsonaro esperava levantar aí 50, 60, 70 milhões de reais em doações e não está nem perto disso. Ok. A Força Aérea Brasileira avisou o Bolsonaro. Você vai ter que pagar agora toda vez que você usar o avião presidencial para um deslocamento que não seja pura e exclusivamente por conta do seu cargo. Deslocamentos de campanha devem ser pagos. E aí eu te dei aqui o exemplo. Uma viagem Brasília-São Paulo custa 200 mil reais. O Bolsonaro tem que pagar, se eu não me engano, 120 reais por quilômetro, uma coisa assim. Tá. Brasília-São Paulo, 200 mil reais. Brasília para o Rio de Janeiro também está quase ali, 180 mil, 190 mil, que o Bolsonaro teria que pagar. Ele saiu de Brasília, foi ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro voltou a Brasília. Tudo grátis. Que ele foi como presidente. E aí, como presidente, ele foi no Rio de Janeiro, em Copacabana, fez as imagens que ele queria ali de muita gente, quanta gente ali, apesar de não ter até agora uma imagem de cima que comprova que tinham milhões e milhões de pessoas, como eles estão mentindo que foi. Mas naquelas imagens que o bolsonarismo é especialista em fazer, tinha muita gente, ok. Aí, ele fez lá um discurso em que atacou o STF indiretamente, atacou o Lula, presidente da República, fazendo discurso de dia da independência, não ataca não ataca rival político, não ataca adversário político. Ou seja, imagina a Dilma, independência do Brasil 2014, a Dilma pega o microfone e começa a falar mal do Aécio Neves, xingar o Aécio Neves. Não aconteceu. Ela fazendo um discurso pró-Brasil, Brasil, somos independentes, tudo mais, ok. O Bolsonaro não, atacou o Lula, então ele foi lá como candidato. A grande mídia já cantou a bola, tanto é que o Globo News deixou os outros candidatos falarem. Agora tem um movimento entre jornalistas para que o resto dos canais de TV também deem para os candidatos o mesmo tempo que deram para o Bolsonaro. Porque a CNN Brasil ontem foi
100% Bolsonaro praticamente o dia inteiro. Aí o Bolsonaro fala, ele mente, pode até depois de 20, 30 minutos chegar um dos especialistas da CNN e desmentir o Bolsonaro, mas a pessoa assistiu já a mentira e mudou de canal, pronto, entrou na cabeça, já era o que o Bolsonaro queria. A Jovem Pan tem que ter a concessão cassada a partir do ano que vem. Se o Lula não caçar a concessão da Jovem Pan, eu vou fazer um vídeo aqui criticando o Lula. Tem que caçar a concessão da Jovem Pan. Tem que ser caçada. A Jovem Pan usa uma concessão que é pública para fazer campanha para o Bolsonaro. A Jovem Pan já foi notificada por fake news contra o Lula e por campanha ilegal para o Bolsonaro. E a Jovem Pan ontem utilizou isso. Falou, oh, nossa, fomos enganados. A gente não sabia que ele ia falar como candidato. Todo mundo sabia. A Jovem Pan utilizou isso para ficar o dia inteiro fazendo campanha para o Bolsonaro. O Metrópolis virou o canal oficial do Bolsonaro também. Faz campanha para o Bolsonaro. A Globo News também fez, porém, eu nunca imaginei isso. Eu não sei quem é o diretor de jornalismo da Globo News, mas pode tirar o lugar do William Bonner e ir para o Jornal Nacional. A Globo News hoje é um do... Grava o que eu tô falando, que eu nunca imaginei falar isso. A Globo News é hoje um dos canais mais honestos na cobertura política. Você consegue acreditar no negócio desse? Primeiro, olha que nível ruim que a gente tá. E segundo, melhorou. Principalmente os programas da Andréa Sadi, você vê lá, eles não são parciais. Eu discordo de muita coisa que falam, principalmente sobre economia, muita coisa sobre Lula que fala eu discordo, mas é aquela, discordo, mas fale. Não é mais o que era a Globo News golpista dos governos Dilma e nem a Globo News pró-Bolsonaro de até alguns meses atrás. Não, mudou completamente. A Globo News, os entrevistados da Globo News falaram, o Bolsonaro cometeu claramente crime. Hoje, além dos crimes comuns que ele cometeu, ele está aí abusando de poder econômico, porque vários empresários bolsonaristas pagaram para as pessoas irem. Tinha gente, estavam distribuindo lá, eu mostrei aqui a foto ontem, e é sempre bom mostrar novamente, eles estavam distribuindo até comida para os manifestantes. Ó, tá aqui, ó, vou mostrar foto, os manifestantes comendo aqui pão com mortadela, tá vendo? Então, o pessoal estava comendo, estava sendo distribuída a comida. E tem vários relatos de empresários que estavam pagando R$100 mais de ajuda de custo, mais a comida para quem fosse para Brasília, ou para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, em ônibus fretados. E empresários que fretaram ônibus pagando do próprio bolso para levar gente para um ato de campanha do Bolsonaro. Isso é abuso do poder econômico, isso é doação ilegal de campanha. Não pode. O empresário não pode chegar e ficar pagando coisas indiretas para encher um comício de tal candidato, a não ser que isso seja doação oficial. No caso do Bolsonaro, está sendo feito. Então estão pagando, estão usando muita grana para promover o Bolsonaro de maneira ilegal. Então, eu vou falar. O TSE foi extremamente conivente com o Bolsonaro, com as fake news que ele disseminou em 2018. Talvez porque o Bolsonaro ameaçasse golpe, e aí ele fica impune. Talvez porque o plano, eu avisei isso aqui desde 2019, o plano não era o Arthur Lira ganhar a presidência da Câmara da Câmara dos Deputados, era o Rodrigo Maia. Se o Rodrigo Maia fosse presidente da Câmara dos Deputados novamente, e não é por erro dele mesmo, foi com muita sede ao pote, provavelmente o TSE teria caçado o Bolsonaro para o Rodrigo Maia assumir a presidência. Não deu, então não aconteceu aquilo. Mas o TSE não será conivente com o Bolsonaro quando ele não for mais presidente. Então não pense, eu duvido, que alguém vai caçar a candidatura do Bolsonaro antes da eleição. Não. Mas vai ter julgamento. E demora. Às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, o Bolsonaro vai acabar sendo tornado inelegível pelos crimes que ele cometeu ontem. Porém, antes desse julgamento dos crimes que ele cometeu ontem, o Bolsonaro já está sendo investigado em pelo menos 5 investigações no Tribunal Superior Eleitoral. Então ele vai ser tornado inelegível várias vezes. É capaz de ele ser a pessoa mais inelegível da história da humanidade, que ele vai pegar uns... Cada crime são 8 anos, olha, vai ser um baita de um tempo que ele vai ficar inelegível. Pois bem, o problema é que a Michelle Bolsonaro, segundo um ministro do TSE que falou ao UOL, a Michelle Bolsonaro também cometeu crime. Porque ela também discursou. E ela também discursou, não como candidata, mas praticamente pedindo votos para o marido dela, que é candidato. Então ela está ali cometendo crime junto com ele. Então o TSE também vai acabar investigando e a Michelle também pode ser condenada. Partidos políticos e candidatos à presidência podem entrar contra o Bolsonaro, e aí o G1 ligou para todos os partidos e para os candidatos, para as assessorias, e 2 candidatos não disseram quais são, já disseram que já estão estudando entrar contra o Bolsonaro. Eu vou te dar o spoiler, é o Lula. O Randolph Rodrigues, que está coordenando a campanha do Lula, falou que eles vão entrar contra o Bolsonaro já.
O Randolph, como senador, ele pode entrar na justiça comum contra o Bolsonaro, acionar o MPF, até uma notícia de fato, alguma coisa assim. Mas, ele como coordenador da campanha do Lula, ele pode entrar no TSE contra o candidato Jair Bolsonaro eleitoralmente. Pode, inclusive, entrar citando a Michelle Bolsonaro e os outros que ajudaram o Bolsonaro a cometer crime. Ó, a situação vai ficando cada vez pior para o Bolsonaro, cada vez mais crimes, vai pegar uma cana brava. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!